Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu venho compartilhar com você uma palavra abençoada, a palavra de Deus, que fica aqui em Daniel, no capítulo 6, que fala sobre Daniel na cova dos leões. E aqui na palavra diz que o rei, ele constituiu sobre o reino homens para ajudá-lo no reinado, a fim de que o rei não sofresse dano algum. E no meio desses homens estava Daniel. Entre esses homens estava Daniel. E a palavra fala que o rei, ele vê em Daniel um espírito excelente. E o rei planejou pôr Daniel como autoridade. O rei planejou constituí-lo sobre todo o reino. E os homens, os outros que viu, que soube que o rei ia fazer isso com Daniel, estava planejando isso, eles se reuniram contra Daniel. Eles se ajuntaram contra Daniel a fim de destruir Daniel, a fim de manchar, a fim de manchar aquilo que o rei vê em Daniel. Manchar a visão sobre Daniel, fazendo com que o rei olhasse para Daniel de forma diferente. A Bíblia fala que eles fizeram de tudo, mas eles não conseguiam. Então, eles resolveram mexer com a religião de Daniel, porque eles sabiam que Daniel era compromissado com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não abria mão de adorar a Deus. Então eles fizeram uma lei, um decreto que o rei tinha que assinar, que se alguém fizesse alguma petição a outra pessoa, a um Deus que não fosse o rei durante 30 dias, se alguém fizesse isso em 30 dias, que essa pessoa iria ser jogada na cova dos leões. Mas Daniel sabia em quem ele cria. E Daniel, quando soube que o rei assinou esse decreto, Daniel não deixou de adorar a Deus por decreto do homem. Daniel não deixou de adorar a Deus. Daniel não deixou seu compromisso com Deus por causa do homem. Daniel foi até o seu quarto e foi adorar a Deus. O que eu tenho para te dizer através dessa palavra é que ainda que decretem coisa contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida, contra o seu casamento, não aceite decreto, palavra do homem. Não pare de adorar a Deus por causa do homem. Não pare de adorar a Deus pelas circunstâncias em sua volta. Daniel não ficou com medo do que iria vir. Daniel sabia que se ele não obedecesse a lei do rei, aquilo que o rei tinha assinado, ele iria para a cova dos leões. Mas Daniel não temeu o que ia vir diante dele, porque Daniel sabia no Deus que ele cria. Daniel sabia num Deus que ele estava adorando e buscando. Daniel sabia que Deus não ia desamparar ele no momento da dificuldade. Ele foi adorar a Deus. Ele não largou o seu compromisso com Deus. E a palavra nos fala que o rei, ele fez de tudo para que Daniel não fosse para a cova dos leões. Ele fez de tudo para que isso não acontecesse, porque ele sabia no Deus que Daniel tinha. Ele sabia que Daniel era um homem bom, tinha um espírito excelente. Ele fez de tudo. Mas ele não conseguiu, porque ele já tinha assinado, e se o rei assinasse, tinha que se cumprir. E ele mandou que botasse Daniel na cova dos leões. Mas ele falou para Daniel orar ao Deus dele. E foi o que Daniel fez. Daniel orou a Deus dele. No momento da dificuldade, Daniel não temeu, Daniel confiou. Daniel se manteve adorando firme. E qual foi o segredo de Daniel? O segredo de Daniel foi confiar.
Daniel não ficou com medo. Daniel não ficou desesperado. O que eu tenho para te dizer, ainda que aos seus olhos algo vai acontecer, ainda que aos seus olhos está tudo ruim, estão falando, estão decretando a sua derrota, a sua destruição, não aceite essa palavra na sua vida. Continue adorando, continue buscando, porque Deus te dará vitória. Porque Deus livrou Daniel, porque Daniel se manteve fiel a ele. Embora a circunstância dizer o contrário, que tudo ia dar ruim, Daniel se manteve firme. Daniel confiou em Deus. Confie em Deus. Não dê ouvido ao que estão falando sobre você, ao que estão planejando contra você. Mas confie em Deus, fique firme em Deus, continue adorando. Não pare de adorar. Embora tudo esteja parecendo ao contrário, embora esteja falando mal de você, adore a Deus, porque é Ele que vai fazer justiça por nós. Deus não falha. E quem dá a última palavra é Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Não pare de adorar. Não tema as coisas. Não fique com medo. Continue adorando, que Deus vai te honrar. Assim como honrou a Daniel. Assim como honrou a Daniel na cova dos leões. O mesmo Deus de Daniel é o Deus de hoje, que está na sua vida e vai te honrar, e vai te livrar, e vai te proteger. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.